a gente também tem aqui uma pessoa muito capacitada para falar de direito digital. Luiz Augusto Durso vai conversar com a gente ao vivo aqui no Poder Expresso. Seja bem-vindo, Luiz Augusto. Muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Boa tarde, prazer voltar ao Poder Expresso e falar com toda essa qualificada audiência de vocês. Você acompanhou essa história toda, olhando de fora, como especialista do direito digital, como você avalia essa questão? Olha, Jesus, eu não vejo muito problema no que aconteceu, em primeiro lugar. Com relação à questão política, né, análise política, isso cabe aos analistas políticos verificarem se a Janja tem essa autonomia de participar tanto nas decisões e nas reuniões do governo. Agora, do ponto de vista do direito digital, se essa reunião, essa interferência, essa fala resultar de fato em algum tipo de comunicação do governo brasileiro, do Congresso brasileiro, com essa Big Tech, que hoje é quase uma líder de mercado, que é o TikTok, isso é válido, né? O saldo poderia ser bom se, por exemplo, alguém do TikTok realmente for enviado ao Brasil para trazer algum tipo de posição da plataforma, de auxílio no debate. Hoje o Congresso Nacional muitas vezes tem dificuldade em ouvir qual seria a opinião dessas plataformas. Muitas vezes a justiça brasileira tem dificuldade em enviar decisões judiciais para determinadas plataformas. Então, sempre quando a plataforma abre um caminho de comunicação para que ela possa se posicionar, para que ela possa participar do debate público, é sempre positivo. É claro que talvez não foi a forma mais ideal, né? Num jantar em que do nada o tema aparece, essas questões diplomáticas nós sabemos como elas são engessadas, então poderia ser algo anteriormente tratado para entrar na pauta e formalizar aquele tipo de abordagem. Mas aconteceu. Diante do que aconteceu, nós devemos pensar qual seria o saldo positivo, sem olhar o espectro político. O saldo positivo é que, de fato, o TikTok é uma plataforma que vicia, né? E principalmente ela que mudou toda a forma de consumo de conteúdo nas redes sociais com os pequenos vídeos, os pequenos cortes, o que é um problemaço do ponto de vista da utilização por adolescentes. Isso realmente gera uma dopamina imediata por cada visualização e cada view, e você fica amarrado naquela timeline quase para sempre. Isso é um problema que a gente precisa enfrentar, e foi uma modalidade do TikTok que foi copiada por outras plataformas como o Instagram. Nós temos os crimes cibernéticos e os criminosos nessas plataformas também, que causam, inclusive, como aconteceu no caso dessa menina, o induzimento, instigação, auxílio à autolesão corporal ou ao suicídio, que precisa ser enfrentado. E nós temos uma carência, que é aproveitar comunicações administrativas, então não precisar toda vez levar para o judiciário questões que estão nas plataformas, como crimes manifestamente ilegais, como eu citei, induzimento ao suicídio, que a plataforma poderia ter mais atenção, que a plataforma poderia tratar com mais cautela o canal de denúncia. Então, se de toda essa polêmica sair o resultado do TikTok enviar um representante, eu fico feliz e satisfeito do ponto de vista do direito digital. Dadas as características do governo chinês, da política adotada pela China, o que a gente observa é que muitas empresas, muitas multinacionais chinesas têm uma certa relação umbilical com o governo chinês. E a partir do momento em que se questionou uma possível responsabilização da empresa, isso pode ter sido, de certa forma, interpretado como uma crítica mais direta ao próprio governo chinês. Então, aí a gente precisa entender exatamente qual foi o contexto da pergunta, dessa abordagem, e o que pode ter resultado em uma falta de habilidade diplomática ao se levantar essa questão no meio desse encontro. Né, Luiz? Agora, trazendo aqui para um aspecto mais prático dessa questão, eu queria que você contextualizasse para a gente, explicasse exatamente quem controla o TikTok, qual a relação do governo chinês com o TikTok e de que forma isso pode ser regulamentado aqui no Brasil. Aí a gente pode trazer aqui também, no meio dessa história toda aqui, além do TikTok, as empresas que vêm lá dos Estados Unidos, do Vale do Silício, a Meta e por aí vai. Jesus, a sua manifestação está perfeita. Do ponto de vista diplomático, podem ver as mais variadas críticas. Do ponto de vista político e geopolítico,
pode haver críticas, inclusive críticas que, se foi entendido dessa forma, né, se o questionamento do TikTok foi interpretado como uma crítica ao governo chinês, não vejo problema algum. O governo chinês é passível de muitas críticas. Eu, inclusive, estive na China no ano passado para estudar inteligência artificial e vi de dentro como nós temos problemas ali de liberdade, das mais variadas liberdades. Inclusive, essa ligação, como você bem falou, é muito visível. As empresas, elas muitas vezes têm medo do governo, ou a própria lei obriga que no comitê gestor tenha um representante do partido que controla o governo chinês, né, que hoje está lá à frente do governo chinês. Então, eles têm, por lei, uma situação que, se o governo exigir os dados, se o governo determinar que a empresa precisa abrir as informações, o governo tem esse poder, não precisa nem judicializar. Isso é previsto em lei na China. E isso gera uma preocupação com relação aos usuários estrangeiros. Não à toa, o TikTok é um aplicativo super polêmico nos Estados Unidos e foi, inclusive, banido por lá, enquanto não houver dentro desse conselho gestor americanos, né? Um conglomerado americano teria que comprar parte dessa operação para o TikTok funcionar de maneira livre nos Estados Unidos. E por quê? Porque os Estados Unidos competem de maneira econômica? Também. Há uma questão política envolvida, mas há uma questão prática. Por trás desses aplicativos, nós temos as coletas de dados e que o governo poderia ter facilmente acesso. Não tem essa preservação dos dados como tem, por exemplo, em países mais democráticos, como o Brasil, como os Estados Unidos. Aqui você precisa de uma decisão judicial para ter essa informação. Não é ao bel prazer do governo. E aí, quem está por trás de TikTok? É uma empresa chinesa conhecida como ByteDance, e ela, sim, está sediada na China, portanto, ela tem a previsão legal de apresentar as informações se o governo exigir, tendo que ter no conselho gestor alguém do governo. Então, isso é conhecido e notório. Com relação ao Brasil, como eu disse, cabem críticas a esses aplicativos, porque nós acabamos sendo um país que nós estamos simplesmente cedendo os dados, sujeitas a situações das determinações e das decisões dessas plataformas, e quando a justiça determina a obrigação, por exemplo, da representação legal, isso gera uma baita polêmica interna. Não à toa o Elon Musk tirou a representação do X ano passado, teve o aplicativo suspenso por um mês enquanto não colocou. Então, baita tema polêmico no Brasil, mas é interessante nós vermos que tudo isso permeia o debate de regulação ou leis que tragam mais responsabilidade das plataformas. Sem dúvida nenhuma, tratar sobre esse tema numa reunião com o governo chinês é um tema sensível e até incômodo, mas é um tema necessário. Eu acho que nós brasileiros precisamos falar sobre isso. As plataformas têm direito a se manifestar, os governos têm direito a falarem também, como devem e precisam ser criticados pelos seus erros, e nós temos, do ponto de vista do direito digital, uma necessária mudança, né? Qualquer um que hoje vê as redes sociais sabem que falta algum tipo de previsão legal para determinadas questões. Basta ver o que a gente está vendo desde ontem da CPI das bets, né? Essa falta de regulamentação permitiu a publicidade por esses influenciadores de maneira descontrolada, de maneira agressiva, de maneira que ultrapassa o que está previsto, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, e que hoje tem a previsão por causa da regulamentação das bets. Então, nem sempre a regulamentação é ruim. A gente só tem que ter uma boa regulamentação que não permita, por exemplo, nenhum partido ou nenhum governo determinar o que se fale. Preservando a liberdade de expressão, a regulamentação pode ser importante, sim. A Janja tomou a palavra dizendo Lula preocupado com as crianças e os adolescentes aqui no Brasil. A gente tem um exemplo mais claro disso, o que estava ali dentro da exposição, da pergunta, do questionamento dela, a menina de 8 anos, que fez a brincadeira do desodorante, a trend do TikTok e acabou morrendo. Haveria alguma coisa para os detentores, a própria plataforma, algum mecanismo digital para se evitar esse... É possível haver um controle maior interno da própria plataforma para se evitar esse tipo de coisa? Porque a gente imagina ali, os adolescentes vão usando, é como um meio de comunicação, é como um telefone. Você liga para uma pessoa, a pessoa atende do outro lado, olha, faz isso, a pessoa vai e faz. Como é que você responsabiliza? Como é que pode ter um filtro ali para impedir esse tipo de situação
na prática, em quem faz o elo entre essas duas pessoas. A pessoa que comete o crime lá do outro lado, sabe-se lá por quê, e a pessoa que é vítima do lado de cá. Eu entendo que a sua comparação está equivocada. Quando você diz que as redes sociais são igual a uma ligação telefônica, eu discordo plenamente, porque uma ligação telefônica, elas se dá por dois interlocutores num ambiente privado. Uma publicação que estimula alguém a inalar desodorante postado numa rede social com milhões de visualizações, ela é passível de alguém fazer alguma coisa, inclusive recebidas as denúncias. Você não consegue denunciar um crime cometido numa ligação particular, mas você, como usuário, consegue denunciar uma postagem pública que estimule a autolesão corporal ou ao suicídio. A questão que nós vemos é que as plataformas não removem. E aí, respondendo sua pergunta, elas têm absoluta capacidade técnica para treinar algoritmos por inteligências artificiais para identificar o conteúdo que, por exemplo, estimula o suicídio, estimula a automutilação, estimula a agressividade, incita a violência, incita a crimes. Só que eles não fazem por uma questão prática e legal. O artigo 19 do Marco Civil da Internet diz que se nós processarmos essa plataforma, ou seja qual for, mesmo que aquele conteúdo tenha permanecido um mês no ar, mesmo que os usuários tenham denunciado, mesmo que tenham milhões de visualizações, elas não são responsáveis por causa dessa previsão de proteção do Marco Civil da Internet. Não à toa esse artigo está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal para a gente verificar se não falta alguma coisa, né? Se realmente as plataformas não deveriam agir de maneira mais diligente, pelo menos quando provocadas por denúncias. Então, é muito diferente a gente falar de uma utilização de WhatsApp, que é criptografado ponto a ponto, e a gente falar das redes sociais abertas, que são TikToks, que é o Instagram, que é o Facebook, que as pessoas postam e aquilo fica hospedado, dando publicidade e alcançando usuários que a própria plataforma decide para quem entregar. Numa ligação telefônica, você sabe exatamente quem é o interlocutor. No caso da rede social, a plataforma que decide se aquele alcance será reduzido ou será máximo, se uma publicação viraliza ou não. É o algoritmo que decide isso. E esse mesmo algoritmo tem que ter inteligência suficiente para, no mínimo, suspender conteúdos manifestamente ilegais para um ser humano revisar e, eventualmente, apagar e banir contas que são criadas só com esses fins. Como é que isso aconteceu exatamente no caso da menina do desodorante? O que vocês sabem sobre esse tipo de prática? Como é que chega esse tipo de influência até ela? São vídeos virais ou tem alguém que estabelece ali um contato direto, usa um Messenger ou algo parecido em uma plataforma como o Instagram, por exemplo? No caso da menina do TikTok, isso foi público, mas você tem razão. Isso pode acontecer das duas formas, né? Você tem a publicação de conteúdos virais, e aí algum criminoso diz que é divertido ou é um desafio você conseguir inalar desodorante por mais de 5 segundos. O usuário acaba repetindo a conduta, muitas vezes adolescentes, e morrem. Diferente da situação como, por exemplo, em 2017, aquela história do Baleia Azul, que era um grupo fechado que acabava adicionando usuários em comunidades fechadas de redes sociais como Discord, como Telegram, como WhatsApp, e elas davam ordens diretas. Então você precisa se cortar, você precisa ver um filme na madrugada de terror e assim por diante. Dos dois casos, a plataforma tem alguma coisa para ser feita, porque mesmo em plataformas criptografadas, o canal de denúncia do Discord, o canal de denúncia do WhatsApp funciona de maneira muito ineficiente. Então, mesmo que você denuncie hoje um indivíduo que mande um conteúdo sensível para o seu filho, provavelmente ele não terá a conta do WhatsApp banida, porque eles não fazem uma gestão adequada dos canais de denúncia. Por isso que a gente fala de responsabilidade de Big Techs como um todo. Agora, essa influência poderá vir em jogos violentos estimulados por plataformas abertas ou por plataformas fechadas. A questão é que a gente precisa do auxílio da plataforma fechada também para encontrar o criminoso, porque ele normalmente está por trás de um perfil falso e só com o auxílio das plataformas a gente conseguiria punir o autor em si, que é o que muitos que criticam em geral a regulamentação falam. Ah, não, basta punir o autor, mas muitas vezes nem o autor a gente alcança por uma blindagem da própria plataforma. Luiz Augusto Durso, advogado especialista em Direito Digital, professor de Direito Digital pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Luiz Augusto, muito obrigado pela participação, pela conversa, pela reflexão a respeito desse tema.
Poder Expresso segue de portas abertas para você. Até a próxima. Eu que agradeço, um bom trabalho a você e esperamos ter um bom debate como este sempre sobre direito digital. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.